Olá, a entrevista do Fora de Quadra de hoje é com quem? Marcos Kivieck, mais conhecido como Marquinhos, né Marquinhos? Hoje a gente vai bater um papo aqui, a gente vai descobrir um pouquinho da vida dele, o que ele gosta de fazer quando ele não está treinando a seleção da República Dominicana, quando ele vem para o Brasil, o que ele gosta de fazer. A gente vai descobrir algumas coisas dele, a gente vai descobrir o que ele gosta de fazer quando está fora de quadra, quais são os hobbies dele, quem é o melhor amigo, quem é a inspiração, o que ele está fazendo na República Dominicana. A gente vai descobrir tudo isso e um pouco mais. Eu já peço para você se inscrever no canal, entra lá no Fora de Quadra, se inscreve lá, aciona o sininho para você receber cada vídeo que a gente lançar. Então não perde, segue a gente lá no Instagram, que tá só começando, roda a vinheta. Como que surgiu a sua história no voleibol? Como que você foi parar no vôlei? Bom, eu comecei muito cedo, joguei voleibol por muitos anos, eu comecei com 10 anos de idade no SESI, mini voleibol, daí joguei em clube, Palmeiras, Pinheiro, tem uma história longa no voleibol. E o meu último clube foi Santo André, profissionalmente, né, jogando. Era um jogador médio, um jogador mediano, joguei Superliga, ponteiro Passador? Passador. Fiquei pequeno no voleibol, o voleibol hoje é outro esporte, né? Mas enfim, sempre foi meu esporte desde os 10 anos de idade. Me formei em educação física, muito novo também. Já pensava em seguir essa carreira como técnico de voleibol, eu já tinha isso muito claro para mim, eu sempre gostei muito disso. E um dos meus assim, ídolos, né? Foi meu técnico, inclusive, foi o Antônio Carlos Moreno, que foi meu professor na faculdade também. E, enfim, criamos uma amizade muito grande, é uma pessoa que eu adoro, convivo com ele, com a família, enfim. E daí comecei a carreira como técnico, a primeira oportunidade foi com o Zé Roberto. Tá, porque você, com o Zé Roberto, você trabalhou de assistente dele, não foi isso? Ou foi antes disso? Eu, na verdade, joguei muitos anos com o irmão do Zé Roberto. Tá. E eu joguei muitos anos com ele. E conheci o Zé Roberto também, conheci a família do Zé Roberto e tal. E na época que o Zé Roberto estava com a seleção masculina, ele montou um centro de treinamento Sportville, em Barueri. Ele era então o Sportville é desse período? Desse período. Tá. Pré-Barcelona, 92. E nessa época, eles estavam inaugurando o centro, precisavam de um professor de voleibol para as escolinhas. E o Fernando me indicou, o Fernando é o irmão do Zé, me indicou e eu fui ser o professor dessa escolinha da Sportville. Porque eu jogava ainda, né? Então eu não queria ser técnico de voleibol. Eu gostava muito de voleibol e eu achava que ou eu era técnico ou eu era jogador. Não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que difícil decisão. Então eu já estava formado há um bom tempo, sempre gostei de trabalhar com iniciação e foi uma grande oportunidade. Eu criei ali uma família. A mulher do Zé Roberto sempre foi minha atleta de master, porque nós montamos um time de master lá na Sportville, ela foi minha atleta, era um grupo muito legal, assim, umas pessoas maravilhosas que eu conheci, enfim. E eu trabalhei alguns anos com a escolinha lá, e o Zé Roberto montou um time de voleibol na Sportville, o primeiro time da Invite. Então o Zé Roberto me convidou para trabalhar com esporte competitivo. E nós montamos lá no Sportville equipes infantil e infanto-juvenil. Então eu fui técnico do infantil, o primeiro time eu era técnico. E aí eu já estava saindo da quadra, eu já não queria mais ser jogador. Você estava naquele período de transição, né? Então eu peguei o infantil e era assistente técnico do adulto. Era o Zé Roberto, o Paulinho, Paulo Coco e eu. E aí era o time que tinha Ana Moser, Patrícia, Angela Moraes, Kátia, um time maravilhoso. Aí começou a minha trajetória realmente no voleibol, né? E, enfim, foi minha referência por muitos anos. Trabalhei muitos anos com o Zé. Ele foi para Osasco. Nós montamos a UNG. Tá, que é a Universidade de Guarulhos, né? Aí o Paulinho era o técnico, o Zé ficou como supervisor. Eu fiquei como assistente do Paulinho. Depois o Zé foi para Osasco, PCN, né? Estava naquela transição Bradesco. Aí me levou o Paulinho e tal. Eu comecei a trabalhar com o Zé em Osasco, trabalhamos muitos anos, né? Até Finasa. Depois houve o Zé saiu do Bradesco e tal. O Bradesco saiu, né, do voleibol.
enfim. E aí quando ele foi para a Unisul como masculino, eu fui de assistente dele na Unisul. Na Unisul, com o Zé Roberto, não masculino. E aí segui minha carreira, depois eu fui técnico do Pinheiros, e aí surgiu o convite para a seleção da República Dominicana. E como que surgiu esse convite para a República Dominicana? Por que a República Dominicana? Como que foi isso? Eu estava como assistente técnico do Zé na seleção brasileira, feminina. Eu lembro desse período. Eu lembro. Assumiu a seleção em 2000 e... Saiu o Bernardinho, né? Eu acho que foi em 2000. Exato. Saiu o Bernardinho, entrou o Marco Aurélio. Marco Aurélio, depois teve aquele episódio todo. E entrou o Zé Roberto. Tá. Ele saiu da seleção masculina e foi convidado para, depois que estava já só no clube, né? Foi convidado para ser técnico. Nós estávamos nessa época, inclusive, em Osasco, né? Nessa época, Finasa Osasco. Finasa Osasco. E aí o Zé Roberto assumiu a seleção, a base da seleção era o time do Finasa, né? Fernanda Venturini, Bia, enfim. Era um time muito forte, a seleção era um time muito forte, né? E aí eu fiquei com o Zé Roberto isso em 2003 até 2007. Em 2003 nós estávamos treinando, a Olimpíada Atenas foi em 2004. Fatídico Atenas. Depois de 2004, Olimpíada, regressamos. Em 2006, no Mundial, eu fui, porque o Paulinho não pôde ir. Então era Zé Roberto, Marcos e Claudinho. Nós éramos assistentes dele, Cláudio Pinheiro. E porque nós éramos 3 assistentes, só 2 viajam, né? Então a gente fazia um revezamento. O primeiro assistente era o Paulinho e sempre ficava eu e o Claudinho. Então em 2006 fui eu e o Claudinho, porque o Paulinho não pôde ir nesse Mundial. E lá no Mundial, antes da semifinal, o Ari me chamou, ele não era presidente da Federação Internacional, ainda Ari Graça. Tá, ele era só da Confederação Brasileira. Ele era presidente, e era um dos vice-presidentes da Federação Internacional. E ele era muito amigo do Cristóbal, o senhor Cristóbal Marti, que é o presidente da Norseca. E é um dos vice-presidentes da Federação Internacional também. E o Cristóbal é o presidente do Projeto Nacional de Voleibol Feminino da República Dominicana. É o cara que fez o voleibol dominicano. E ele estava já querendo sair da escola cubana e pediu para o Ari indicar um técnico brasileiro, porque ele queria levar um brasileiro. Tá. E aí, nesse Mundial, o Cristóbal era o delegado do evento, né? Era o delegado principal do evento, o diretor técnico, e estava no mesmo hotel que a gente, que a seleção brasileira. Aí ele me convidou, o Ari, para conhecer o Cristóbal. O Cristóbal me chamou, nós nos sentamos, né? Me explicou que ele tinha interesse e queria saber se eu teria interesse em ir para a República Dominicana. E aí? Nós tínhamos uma semifinal com a Sérvia no dia seguinte. Aí eu falei, olha, eu me interesso, gostaria muito, quero saber mais. Mas eu acho que agora não é a hora, porque amanhã tem uma semifinal e eu não quero perder o foco, desconcentrar de nada e tal. Então, vamos acabar o Mundial e a gente conversa. Eu tenho interesse. Ponto. Aí ele me tratou super bem e tal. Eu desci na mesma hora, já passei no quarto do Zé, falei com o Zé, Zé, aconteceu isso, eu quero que você saiba da minha boca e tal, você é a primeira pessoa que eu estou falando, só para saber o que você acha, né? E ele foi nota 1 milhão comigo, assim, me deu uma força, falou que depois a gente conversava, depois do Mundial, pra gente focar, porque nós tínhamos semifinal no dia seguinte, com a Sérvia, enfim. E nós ficamos nessa, de conversar depois do Mundial. Nessa transição nós fomos vice-campeões mundiais, nesse ano perdemos para a Rússia, final 3-2. Pedra no sapato do Brasil. 3-2 foi triste. Foi um jogaço, foi lindo. E eles estavam com um time muito certinho, nós também com um time muito bom. Foi uma final com 3-2, qualquer um poderia ganhar. Sim. Foi uma... enfim. Quando eu cheguei no Brasil, final, esse mundial foi em novembro, o Cláudio era técnico do Pinheiros e me convidou para trabalhar no Pinheiros com ele. Claudinho. E eu fui trabalhar no Pinheiros com ele, porque eu estava até então desempregado no Brasil, só estava na seleção. Então eu fui trabalhar no Pinheiros como técnico do juvenil e assistente do adulto. E aí o Claudinho acabou optando por ficar só na seleção brasileira. E
perguntou se eu gostaria de assumir o time adulto do Pinheiros. Aí, para mim foi maravilhoso, uma chance incrível para jogar uma Superliga, tudo. E eu assumi o time e no meio da Superliga tem um break e o Cristóvão me convidou para ir para Santo Domingo conhecer a estrutura. Porque até então só tinha ficado lá naquela conversa, né? Trocamos e-mail, telefone, conversamos algumas coisas, mas eu queria conhecer o projeto, eu queria saber o que era, né? Palpável ali, né?